neste momento, abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ler juntamente comigo o texto e acompanhar aí. Nós vamos colocar aqui a imagem, o texto bíblico, mas abra a sua Bíblia. Eu quero tratar nesta noite sobre o tema O que o ano novo trará? Uma pergunta. O texto é Gênesis capítulo 15, versículos 12 a 15. O que o ano novo trará? O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Ora, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. O texto ainda continua dizendo: Tu, porém, irás em paz para os teus pais. Em boa velhice serás sepultado. Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações neste tempo desafiador. Quando chegamos ao final de todos os anos, logo aparecem alguns profetas, vamos botar assim entre aspas, aqueles que pretendem presumir ou prever aquilo que vai acontecer no nosso futuro, no futuro do nosso país, no nosso futuro individual. Então é muito comum esse tipo de situação. E eu não pretendo aqui fazer nenhuma previsão para o novo ano. Mas, à luz da palavra de Deus, tentar responder a esta pergunta: o que o ano novo trará? E à luz desse texto, da experiência de Abrão. É Abrão porque o nome ainda não foi mudado. Só para lembrar, Abrão significa pai exaltado. E depois Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de nações. É o sentido daquilo que Deus fez na vida, a transformação que Deus fez na vida de Abrão, né, que saiu lá de Ur dos Caldeus, num movimento migratório junto com seu pai Terá, né, e já junto com sua esposa. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós temos o chamado específico para Abrão, que depois, então, como eu disse, se tornou Abraão. Mas nós temos algumas lições preciosas desse texto e que respondem, de certo modo, à pergunta: o que o ano novo trará? Em primeiro lugar, o que o texto deixa muito claro é que o ano novo, trará muitos pores do sol. Não é? O pôr do sol, e aqui está no plural. Não é? Pensamos aqui no texto que nos diz assim: Ora, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quantos pores de sol está aqui previsto? 146 mil. Talvez você pense, mas o pôr do sol é uma coisa linda, não é? Quando especialmente
nós temos um tempo aberto, sem muita chuva, sem muita tempestade. Quem não gosta de contemplar o pôr do sol? Mas o pôr do sol, ele traz consigo também, ou ele logo é seguido pela noite. E na Bíblia, a noite muitas vezes significa sofrimento, dificuldades, lutas. Observem aqui a expressão de Deus a Abrão: sabe com certeza. Fica certo que vai acontecer isto. Mas antes que Deus desse essa certeza para Abrão, houve ali um sentimento nele. O texto diz: ora, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Observem, portanto, que o pôr do sol antecipou exatamente esta experiência marcada por profundo sono, o que quer dizer inatividade, o que quer dizer impossibilidade de reação, mas também grande pavor. Não apenas medo, mas grande pavor e cerradas trevas. O que eu aprendo aqui, meus amados irmãos, é que nós podemos ter a certeza que muitos de nós, talvez todos nós, enfrentaremos situações no ano de 2022 que podemos chamar de trevosas, que nos trazem medo e sobre as quais nós não temos controle, não teremos controle. Ou seja, somos sujeitos passivos diante das circunstâncias, diante das lutas, diante dos pores de sol. É muito importante pensarmos nesta afirmação divina, porque Deus não nos prometeu uma vida fácil. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: mas tende bom ânimo. Então, uma certeza que nós podemos ter neste próximo ano é que muitos de nós, talvez todos, enfrentaremos muitas tempestades, muitas trevas, muitos medos, muito pavor, talvez. Enfrentaremos circunstâncias adversas, com certeza. Segunda verdade que eu aprendo com esse texto, meus amados irmãos, é os combates divinos. Nós podemos ter esta certeza: o ano novo trará não apenas muitos pores do sol, mas vai trazer também muitos combates divinos. E o que quer dizer combates divinos? Observem o que o texto está dizendo. Sabe também, há uma outra tradução que diz sabe, porém, adversativa, não é? Ao mesmo tempo em que Deus disse sabe com certeza de que vai haver toda essa situação difícil, mas a afirmação divina também é sabe com certeza também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Então, ao mesmo tempo que a palavra do Senhor, o Deus que conhece o nosso passado, presente, futuro, todas as circunstâncias que nos cercam, ao mesmo tempo que ela afirma as dificuldades, as lutas, as aflições, ela também afirma a presença divina. E a expressão eu julgarei a nação, ou seja, aqui se referindo ao Egito, a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Deus julgará os instrumentos do mal. Na vida do seu povo está ali dito. Observem que a palavra hebraica para julgar é din, que significa não apenas julgar, mas contender, lutar. E aqui está uma afirmação preciosa, e que Deus batalha as nossas batalhas. Ele batalhará as nossas batalhas. Ele combaterá os combates que temos diante de nós. Agora observem, Deus luta contra o mal, não somos nós
que teremos que lutar contra o mal. Ele, porque só ele conhece todas as circunstâncias. Deus luta contra o mal. Mas Deus não eliminou a aflição do povo. Observem que ele diz: por 400 anos vão sofrer, mas eu julgarei. O que isso quer nos ensinar é que nós experimentaremos sim aflições no próximo ano, enfrentaremos pores do sol, mas também enfrentaremos ou teremos experiências maravilhosas, e aí que as aflições trarão os seus ganhos. Assim como muitas lições preciosas aprendemos aqui com a pandemia, nós com certeza também tiraremos muitas experiências proveitosas para o nosso crescimento através daquilo que experimentaremos, porque Deus combate as nossas batalhas. Observem, meus amados irmãos, que esta é a promessa, e no final diz: e depois sairá com muitos bens. Ou seja, a escravidão no Egito foi aflitiva, mas trouxe também proveito, crescimento, bênção também para os próprios israelitas. Eu sei que é muito difícil a gente, em meio à aflição e às circunstâncias difíceis, dizer: não, o que é que tem de bom nisso? Não tem nada. Mas o salmista diz: foi-me bom ter sido aflito, para que eu aprendesse a tua lei. Terceira verdade que eu quero trazer para vocês nesta noite é que sobre o futuro prometido de Deus. O ano novo trará consigo o futuro prometido de Deus. Eu quero pensar sobre isso quando eu vejo a expressão de Deus a Abrão. Depois de dizer tudo isso, Deus diz a Abrão: tu, porém, irás em paz para teus pais. Tu, porém, irás em paz para os teus pais. Coisa preciosa, meus amados irmãos, é isto. E eu fiquei me perguntando, observem um detalhe: por que Deus revelou tudo isso e essas verdades a Abrão? Observem, quase 90 anos antes que ela se cumprisse. Por que Deus mencionou isto a Abrão? Para quê? Já que demoraria 90 anos para que ele experimentasse esta paz. Ele morreu aos 175 anos de idade. Aqui ele tinha mais ou menos 86 anos, mais ou menos era a idade dele. Quase 90 anos antes, Deus prometeu. Sabe por quê? Eu concluí: para que o futuro prometido de Deus inspirasse a jornada de Abrão. Entre crepúsculos vespertinos, cores do sol, e crepúsculos matutinos, nascer do sol. Que nesta jornada entre esses dois elementos que estão presentes na nossa vida, para que Abraão tivesse inspiração para continuar caminhando. É isso que Jürgen Moltmann fala sobre a esperança. Ele diz que a esperança cristã é isso. Diz: quem espera em Cristo começa a sofrer pela realidade dada, a contradizê-la. Ele diz: porque o aguilhão do futuro prometido de Deus arde implacavelmente na carne de todo presente não realizado. Quem espera em Deus, quem sabe o futuro prometido de Deus, qual será, com certeza vai sentir inspiração para viver o presente de maneira a caminhar olhando para este futuro que está prometido. Tu, porém, irás em paz para os teus pais. Sabe que o futuro pode nos trazer, o ano de 2022? É isto, é vivermos inspirados pela promessa ou pelo futuro prometido do Senhor. As coisas que o olho não viu,
ouvido não ouviu e nem penetraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que o ano novo trará? Há poucos dias eu recebi uma pequena ilustração sobre isto e eu achei muito preciosa. Observem a resposta a esta pergunta: o que o ano novo trará? Ele trará 365 oportunidades. É isso que o ano novo, sobretudo, vai nos trazer. Serão 365 dias de oportunidades para, inspirados pelo futuro prometido de Deus, enfrentar os pores do sol, na certeza de que Deus luta por nós contra o mal e na certeza de que as aflições do tempo presente trazem consigo os seus ganhos, pois as aflições do tempo presente, deste tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada.